Bom dia, eu sou a Rô Moreira Lima, essa é a live da BeHeart, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nos encontramos às quintas-feiras para praticar coerência cardíaca e co-criarmos, através de bate-papos, um estilo de vida coerente. Dou as boas-vindas à Rose, ao Eugênio, sejam todos bem-vindos, à Mônica. Bem-vindos e bem-vindas. Quem já vai chegando, já vai conectando com o coração, já vai sentindo se tem algum assunto, algum tema que você queira trazer aqui para nossa live, para a gente conversar junto e aos pouquinhos entendendo e criando um estilo de vida coerente. Não existe nenhuma receita pronta, o que existe é que a gente já aprende que tem emoções que nos regeneram, emoções que nos drenam. Então, dentro de um estilo coerente, a gente vai sempre trazer um pouquinho das emoções regeneradoras para ir neutralizando os efeitos negativos daquelas emoções que nos drenam a nossa fisiologia. E se eu vou respirar no coração, vou sempre escolher a autorregulação ao invés de entrar no calor da emoção. Dou as boas-vindas aqui a Márcia, Andréia, Calentejo, a Paty Souza já falou bom dia. Breathe and Wall. Sejam bem-vindos. A Bruna, a Fátima, a Renata, Salete tá que nem eu, ela vai na live da noite, ela vem na live do dia. Você não tá cansada? Eu chego muito cansada hoje. E muito, aquela ansiedade positiva, muito motivada em praticarmos juntos, para até me regenerar. Então eu venho aí de uma semana bastante desafiadora, que ainda não terminou. A gente está celebrando a Semana do Coração BeHeart, com palestras diárias, bate-papos diários à noite, às 7 da noite, com convidados. E aí aquela coisa, né, de live de manhã, live à noite, o dia inteiro trabalhando. Me sinto bastante cansada na quinta-feira, mas sexta é amanhã. Ainda tenho mais 2 lives à noite, então vai ser muito legal hoje que eu vou falar com a Samantha Camargo, que ela fala de amor corporativo. O foco das nossas lives é como a gente pode trazer a coerência para contribuir a combater com o combate à pandemia de saúde mental nas organizações especialmente. E na sexta a gente vai ter a Patrícia Ansará, que é uma especialista em segurança psicológica, que é esta capacidade das empresas promoverem ambientes seguros, ambientes amorosos, onde as pessoas possam se expressar na sua integridade. Então também vamos ouvir. E na segunda tem palestra da Heart Week. A Heart Week é essa iniciativa que nós, certificados HeartMath no Brasil, criamos para a gente ir celebrando o Dia Internacional do Coração e falando de vários temas associados a um estilo de vida coerente. Então eu vou falar sobre a Respira no Coração, estilo de vida coerente, como a coerência pode trazer para a gente vitalidade, felicidade na vida. Então vai ser super interessante, porque eu consegui dar uma roupagem de que a linguagem do coração e do cérebro é como se fosse um código que a gente pode ativar e ir para um outro patamar de qualidade de vida. Então eu vou fazer essa palestra na segunda-feira, na Heart Week, se eu não me engano, 18h15, 6h15 da tarde. E se vocês quiserem se inscrever, todas as informações de todos esses eventos que eu tô falando estão aí. A Semana do Coração BeHeart é gratuito pelo YouTube, e a Semana, a Heart Week, ela tem um ingresso solidário. Então, os lucros vão para a Ação do Coração, que é uma iniciativa solidária. Então, vou dando as vozinhas aqui, quem foi chegando enquanto eu dava essa introdução: a Paulinha, Marcel, a Vanessa, a Li, saudade Li. A Salete disse que só de te ouvir é um privilégio. Só de te ter aqui também é um privilégio. Muito obrigada. A Rê dá bom dia para todos. Flor de Lótus entrou. E é isso, meus amores. Mais um minutinho e a gente já vai para a nossa prática. Nesse minutinho, coloca aqui quais as frequências que você sente que você está precisando para tocar o seu dia com alegria e vitalidade.
Eu preciso exatamente, acho que dessa frequência da vitalidade, eu chego bastante cansada, então observa como você está chegando e o que você gostaria que nessa primeira prática a gente ativasse de qualidade do coração, para que você se sinta melhor ou até para que você use essa frequência para algum objetivo que você tenha no dia. Então, por exemplo, eu vou ter uma reunião desafiadora, talvez eu possa pedir calma, entusiasmo, clareza, né? Traz aí o que você está sentindo e a gente vai ativar o que for possível, se não forem muitas coisas diferentes, aqui na nossa primeira prática da coerência. E para quem está chegando a primeira vez, a gente faz duas práticas de coerência do coração, que são práticas de autorregulação e que sim podem nos levar a um estado meditativo, mas não é uma meditação. É uma técnica onde a gente vai usar a respiração e a ativação de emoções regeneradoras para entrar nesse estado específico de equilíbrio entre o nosso coração e nosso cérebro, sistema nervoso, endócrino e imunológico. E aí a gente vai funcionar melhor, seja fisiologicamente, seja mentalmente, com mais clareza, com melhor memória, ou seja, emocionalmente, podendo nos autorregularmos para não entrarmos nas emoções, não deixarmos nos levar pelas emoções que a gente não quer entrar, né? Às vezes a gente fica vítima disso. Então é trazer esse protagonismo para nós, de escolher o nosso estado, de construir o nosso estado, considerando os objetivos que a gente tem na vida. Então, se você, por exemplo, está com raiva, com uma dificuldade de perdoar alguém, você pode trazer a compaixão, você pode trazer o perdão, que a gente sabe que é uma frequência desafiadora quando a gente está entristecida, machucada, às vezes até revoltada pelos valores das outras pessoas. Às vezes é desafiador a gente entrar nessa frequência do perdão, mas só se a gente entra numa frequência de neutralidade, ou numa frequência de amor próprio, ou numa frequência até de compaixão, né? Desejar efetivamente que aquela pessoa se organize, consiga considerar os sentimentos dos outros. Então, assim, veja o que você quer trazer aqui pra gente ativar. E lembrando, né, que é uma live colaborativa, a gente cocria juntos aqui esse estilo de vida. Então, se você tiver também um tema que você queira trazer, aconteceu isso essa semana, eu não soube muito como lidar, ou eu lidei isso e trouxe a inteligência do coração, porque a ideia é a gente sempre aprender a trazer esta nova inteligência, que de nova não tem nada, né, é uma inteligência ancestral, mas que a gente deixou esquecida na sociedade dos dias de hoje. Então, que é a inteligência do coração, que em parceria com essa inteligência analítica do cérebro, realmente se torna uma potência para a gente expressar o melhor de nós e sermos cada vez mais saudáveis e felizes. A Renata quer acalmar os pensamentos, isso naturalmente a gente já vai ativar na hora que a gente entra nesse estado de sincronização, mas eu vou trazer essa coisa do acalmar, né? A calma, que já junta com a Bruna. A Bruna também é uma instrutora, uma mentora certificada Heart Messenger, muito bem-vinda, Bruna. A calma, a harmonia, a confiança, a vitalidade é a minha palavra do dia, minha também. É isso, então vamos trabalhar com a vitalidade, com esta energia, com a confiança e com a harmonia e calma, que estão muito na mesma linha frequencial. Então, primeira prática, pessoal, vamos agradecer de estarmos aqui juntos para fazer essa prática. Eu confesso que eu já pratiquei coerência hoje de manhã, mas eu estava realmente motivada da gente praticar junto, como eu estou muito cansada, aumentou muito o volume de energia que eu tive que gastar nessa semana, então quando a gente pratica junto fica mais forte. Então dessa forma eu estou muito feliz que a gente está tendo essa oportunidade de praticar juntos e eu agradeço. Então vai trazendo aqui atenção para o coração, vai conectando com o centro do seu ser. Só da gente tirar a atenção aqui da mente, trazer para o coração, a gente já diminui esse barulho mental, essa velocidade dos pensamentos. Vai conectando, eu estou ouvindo aqui os passarinhos, o que também me aprofunda num estado de coerência, que quando a gente está conectado com a natureza,
Eu, pelo menos naturalmente, me sinto mais regenerada. Vai silenciando, vai aprofundando essa conexão. Se você quiser, você pode até criar uma metáfora visual de você caminhando em direção ao seu coração cada vez mais profundo. Vai acalmando a respiração, já vai trazendo um ritmo para sua respiração e experimentando uma respiração que te deixe confortável, que vai te acalmando, te tranquilizando. Como se seu coração tivesse olhos nesse momento, faça aquele scanner. Olha para o seu corpo, para a sua mente, para suas emoções e vai localizando confortos, desconfortos. Vai aprendendo a ouvir os sons e os ritmos do seu corpo. Observa a sua mente com carinho. Acolhe tudo que vem sem julgamento. Observa esses pensamentos. Qual é a quantidade, a velocidade desses pensamentos? Se são pensamentos recorrentes, às vezes até meio obsessivos. Observa se são pensamentos mais silenciosos. Sem julgamento, vai acolhendo. O objetivo é só a gente aprender mais sobre o nosso funcionamento. E agora suas emoções, olha para suas emoções, que emoções que você traz nesse momento no seu coração. São emoções que te drenam a bateria, são emoções que te regeneram, que te fazem sentir bem, que te trazem vitalidade. Um pouquinho de cada coisa, aprende a nomear, observar o que geram essas emoções. Excelente, pessoal. Acolhe aqui no coração. Vai sentindo o nosso campo se formando aqui nessa frequência que a gente já vai produzir, que é da frequência do ponto 1 Hz. Mas só da gente se reunir em intenção, a gente já vai entrando numa coerência de intenção, de propósito. E com atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse, nesse momento, respirar. Inspire por 4 ou 5 tempos. Expire por 4 ou 5 tempos, de forma mais lenta, mais profunda e ritmada. Vai achando um ritmo confortável, com o tempo de inspiração e expiração parecidos. Inspire. Expire, mantenha o foco no coração. Vai aprofundando. E sempre se observando a cada ciclo, quais os efeitos desta energia que você está gerando pela respiração. Desculpa, pessoal, cachorra. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. E a partir de agora a gente passa a ativar as frequências harmoniosas da coerência do coração. Então, a primeira frequência que a gente vai ativar é a calma, para acalmar os pensamentos e acalmar todos os sistemas da nossa psicofisiologia. Então, mantenha a respiração ritmada. E nesse momento ative calma no seu coração e passe a respirar. Inspirando calma por 4 ou 5 tempos. E expirando, e vai se nutrindo com essa frequência regeneradora que vai tranquilizando os seus sistemas, clareando a sua mente. Soca. Inspire calma e expire calma. Vamos emendar então numa frequência semelhante, que é a frequência da harmonia, onde você sente que tudo está em ordem, que tudo está fluindo,
uma frequência de pura coerência, que é a harmonia. Localiza na sua história um momento onde você sentiu a harmonia, que estava tudo calmo, tudo em paz, que as relações fluem, que tudo flui também no seu corpo de forma ordenada, na sua mente e até externamente, quando você entra em harmonia com esse algo maior da natureza, do campo que une todo e todos, tudo e todos, e passe a respirar harmonia no seu coração, gerando ordem. Inspire harmonia por 4 ou 5 tempos. Expire. Vai inspirando harmonia e expire. E agora a gente vai ativar a frequência da vitalidade. Localiza aí na sua memória o que é ser vital, o que é ter vida, energia, motivação, entusiasmo para navegar pela vida de forma presente, de forma intensa. Localiza a vitalidade, vamos respirar esta vitalidade, inspirando vitalidade e expirando. Ao expirar, sente essa energia vital se instalar no seu corpo, mente, emoções. Inspire vitalidade. Expire. Vai sentindo essa transformação. Mais um ciclo bem profundo de vitalidade. Nutra-se com esta energia. Vai expirando. E por último, a gente vai ativar a frequência da confiança. A gente já trouxe a calma, a harmonia que tem a ver com este flow, com a ordem, a vitalidade, que é essa energia que move. E agora a gente entra na confiança. Localiza o momento onde você se sentiu confiante, confiante com você mesmo, confiante com a situação, confiante com os outros e confiante com a vida. De que existe uma sabedoria superior que está cuidando da gente, que só quer a nossa felicidade, a nossa harmonia, e que a gente pode entregar os nossos sonhos e objetivos para essa sabedoria maior e confiar. Então ative a confiança no seu coração e passe a respirá-la, inspirando confiança por 4 ou 5 tempos. Expirando, confiança. Inspire confiança por 4 ou 5 tempos. Expire. E um último ciclo bem profundo, bem nutritivo. Inspirando confiança. Expirando. Vai sentindo a diferença em você, desta prática, dessas frequências que nós instalamos agora. Com gratidão no coração, vai voltando a atenção aqui para nossa live, ouvindo do seu coração se tem algum tema que você queira trazer aqui para a gente discutir. Bom dia! Me sinto outra pessoa. Obrigada, amores, por esta prática. E boas-vindas a todo mundo que chegou. Chegou bastante gente durante a prática. Me sinto bastante renovada. Como vocês se sentem? Vou pegar meu cafezinho aqui. A Márcia agradece. Pessoal, vamos falar, traga algum assunto. Essa semana foi muito interessante, os bate-papos que eu tive à noite com esses convidados maravilhosos, que são todos meus amigos, minhas amigas, quer dizer, e que são pessoas muito inspiradoras. Então, na segunda-feira a gente falou, né, da saúde mental e esse nosso lema, né, de que saúde mental é uma responsabilidade de cada um de nós. A situação é tão grande, né? Todo mundo está com alguma questão de ansiedade, depressão, estresse, e o estresse vai trazendo sintomas físicos,
e a gente tá uma sociedade adoecida. É muito dolorido de ver. As pessoas estão relatando, estão sentindo mais à vontade até de relatar, assim, doença mental eu tenho muitas, assim, sabe, as pessoas estão falando isso, eu tenho borderline, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Então, assim, isso já é um primeiro passo, né, as pessoas entenderem, assumirem e expressarem, para que a gente possa acolher essa situação com carinho. Então, quando a gente está coerente, a gente também tem mais estrutura, mais recursos para acolher os desafios de saúde mental que a gente tem aos nossos arredores, e também a nossa responsabilidade de nos autorregularmos para prevenir e até mitigar efeitos da doença mental na nossa psicofisiologia. Quem não sente ansiedade? A gente é o país mais ansioso do mundo, né? Isso é um sintoma mental. Então, como a gente faz para que a gente controle a nossa ansiedade, faça essa contribuição, um movimento pela saúde mental global, e também a gente previne gerar problemas, gerar mais desafios para as outras pessoas. Porque enquanto o sintoma mental está sob nosso controle, né, a gente consegue se autorregular, perceber, mas de repente a gente entra naquele modo automático na programação e a gente nem percebe que a gente está com sintoma mental e a gente vai interferindo na vida das outras pessoas e na vida e nos ambientes onde a gente caminha, né? Então é muito bonito da nossa parte aprender a se autorregular em nosso benefício e em benefício de todos os demais, né? Então esse foi a primeira conversa, foi com a Soraya Pena, que é uma pessoa super brilhante. Ela criou o Manifesto Mente Sã para criar um movimento para que a gente olhe, né, e cuide desses sintomas que estão assolando a nossa humanidade. Então foi um bate-papo maravilhoso, interessantíssimo. No segundo dia eu recebi a Graziela Merlina, que é uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco. Com ela eu identifiquei esse caminho do propósito, o capitalismo consciente, que é esse movimento que eu amo, né, que fala sobre como criar lucros nas organizações, mas de forma humanizada. A gente teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos juntas para um congresso de capitalismo consciente, para ver a coisa acontecendo na prática, quem eram os empresários, como eram esses líderes que estão mudando o mundo dos negócios. Tivemos a oportunidade de conhecer os fundadores desse movimento. Um deles é o dono da Whole Foods, que é um supermercado de comidas naturais, de todo consciente, assim, cheio de amor. Você vai na padaria, lá tá escrito love, é muito bonito de ver. E o Raj, que já é um acadêmico, mas que é um pensador desta filosofia do capitalismo consciente, e que ele, além de outros livros, ele criou um livro que se chama As Organizações que Curam, onde traz, né, para as organizações esse propósito, esse objetivo de cuidar das pessoas do seu ecossistema. E cuidar significa fazer florescer. Fazer florescer significa dar ambientes harmoniosos para as pessoas trabalharem, segurança para as pessoas expressarem o melhor delas, né, que a gente chama de segurança psicológica. E cuidar, né? As pessoas, a moeda que eleva as relações é o amor. E quando a gente tira as pessoas do medo, onde as empresas estão culturalmente, né, treinadas para trazer medo, performance, horários, quando a gente tira as pessoas desse lugar, elas florescem. E isso acontece pelo amor. Ontem eu tive a oportunidade de trazer também uma amiga maravilhosa, que é a Juliana Algodoal, é uma especialista em comunicação. E a gente falou o quanto a comunicação, cuidar da comunicação, ajuda a gente a se sentir mais seguro, a ter mais energia e contribuir para ambientes mais saudáveis, melhorando essa comunicação, né? Considerando que cada um tem um mapa de mundo diferente, cada um foi criado de uma forma diferente, todos nós invariavelmente vivemos com o propósito de sermos felizes e de evitarmos o sofrimento, mas a estratégia que cada um usa é diferente. Então a gente também tem que observar que sempre,
invariavelmente, novamente, a gente está interagindo com pessoas que pensam, que sentem, que têm programações diferentes da gente. Então, é um cuidado na hora que a gente se comunica, se preparar para uma comunicação, e aqui a filosofia da coerência cardíaca traz uma técnica de comunicação coerente, considerando que a gente tem uma comunicação invisível que acontece aqui pelo campo eletromagnético do coração. E ele vibra de acordo com o que a gente está sentindo. Então, se eu sei que eu vou ter uma conversa desafiadora, ou uma conversa com alguém que está precisando ouvir boas coisas e ser cuidado, eu vou entrar no estado de coerência antes de começar a comunicação, porque tudo que eu falo vai estar sendo suportado pelo que eu estou sentindo, pelo meu campo eletromagnético. Então, a gente percebe que às vezes nas organizações as pessoas estão ali utilizando personas, né? Eu estou sorrindo, eu estou usando as melhores palavras porque eu estou treinado para isso, eu estou passando informações que talvez queiram ouvir, né? Não necessariamente aquelas que eu quero comunicar. E o campo está comunicando outra coisa, porque eu estou ali num modo medo, tentando fazer o melhor de mim, mas eu não estou sentindo a mesma coisa. E isso gera um ruído na comunicação. A pessoa que está recebendo, ela não sente essa segurança, porque ela vê que tem ali duas energias que estão díspares. Então a gente falou bastante do papel da comunicação para ajudar também a mitigar, né, os efeitos da doença mental, e como a comunicação tem o papel de transformar os ambientes e as relações. Então foi muito gostoso também. E hoje vamos falar de amor corporativo, vamos conhecer o olhar da Samantha, que criou esse conceito e que está levando para as organizações com coragem, né, coração e ação, coragem, a palavra amor. Eu tenho uma agência, né, há 25 anos, antes de ter o BeHeart. Hoje a agência está sendo tocada por outras pessoas, mas eu sempre fui uma ativista do amor nas empresas, da nova consciência nas empresas, e a nova consciência para mim tem sempre a ver com o amor. E eu vivenciei muitos desafios, né, de falar a palavra felicidade, ser criticada na organização que a palavra felicidade não se usa no vocabulário corporativo, amor nem se fala. Então é um desafio para nós que acreditamos na força do amor. Não é só o sentimento do amor, é esta força que nos move, e o quanto elas podem transformar, o quanto ela pode transformar os ambientes corporativos em lugares mais criativos, saudáveis e felizes. Afinal, a maior parte da nossa vida a gente passa no trabalho, aquelas relações são as relações com que a gente mais interage. Então, que a gente possa permitir que o amor floresça nesses lugares, porque o amor existe, ele está aí no coração de todo mundo. Às vezes ele está meio escondidinho, né? Porque a gente às vezes aprende a não manifestar, não expressar o amor, mas está, é a nossa frequência original. Então, aquelas empresas que conseguem dar espaço para esse florescimento, certamente vão ter profissionais mais produtivos, mais presentes, mais reais, mais na verdade deles, que é o amor. E assim as empresas se tornam mais criativas e com trabalho colaborativo, né? Quando a gente está no amor e não está no estresse, né? No estresse a gente é o salve-se quem puder. Eu vou me salvar, estou na sobrevivência, encontrei o leão da selva que é o meu chefe, eu vou cuidar de mim. Não, quando a gente permite o amor florescer nas organizações, a gente também está permitindo que as pessoas estejam ali na sua melhor versão. E com isso as empresas prosperam. As pessoas ficam mais saudáveis, as pessoas vivem menos estresse, e assim é. Deixa eu ver aqui se tem alguém contribuindo. A Sônia diz bom dia. A Salete tá dizendo, só fazendo de vítima da sociedade. Não, a gente tem que ser protagonista. A Salete diz, a sociedade está doente, só que às vezes não quer se curar, só fazendo de vítima da sociedade. E é isso, não dá pra gente terceirizar a nossa vida e terceirizar totalmente os resultados de uma sociedade adoecida. A gente tem que assumir que a gente está nessa sociedade e que todos nós podemos fazer a nossa parte.
E isso é protagonismo, né? Não é reclamar que a vida tá ruim por causa do chefe, por causa da família, porque eu fui traída no passado, porque me puxaram no tapete. Então, assim, porque eu fui doente quando eu era criança, a gente começa a criar desculpas para não ser feliz agora. Quando a gente assume esse protagonismo, ok, as coisas aconteceram, como é que eu lido com isso para poder seguir na vida de uma forma harmoniosa? Então esse é o nosso grande desafio. É fácil? Não, não é fácil, às vezes é desafiador demais, né? E eu tenho refletido muito sobre essa coisa do perdão. É tão desafiador às vezes para mim perdoar maldade, desrespeito, falta de cuidado, né? Tem essa coisa da responsabilidade afetiva, que as pessoas fazem o que acham que tem que fazer e simplesmente não lembram o impacto que elas estão gerando nas outras pessoas. Então, isso às vezes me revolta também, porque eu tenho esse coração assim muito amoroso, eu cuido sempre que possível do impacto das minhas ações nas pessoas. Às vezes eu também recebo críticas de que eu sou, às vezes, dura demais, focada demais, e eu tenho consciência disso. E aí, nesse momento, às vezes eu tenho que decidir se eu vou ser mole, calminha, não sei o que, mas às vezes a vida requer que você seja mais firme, né? Seja para uma pessoa acordar, seja para você conseguir um resultado que vai fazer bem para todo mundo. Então, viver não é simples, né? Mas o importante é a gente identificar, né, quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas e entender como isso vai gerar impacto no nosso trabalho, na sociedade, nas pessoas, e se tornar protagonista, trazer esse papel da escolha. Como eu escolho lidar com isso? Então, se eu não estou pronto ali para perdoar, se eu não estou pronto para estar calmo, ok, eu vou acolher tudo isso. Talvez eu possa até explicar, né, para aquelas pessoas que estão interagindo no momento, como eu estou me sentindo e os porquês que eu não estou conseguindo, talvez, estar naquele lugar ideal para lidar com a situação. Mas eu acho que isso é o bonito da vida. Se tivesse todo mundo perfeito, se tivesse todo mundo atingido todas esses checklists de evolução, talvez a gente não tivesse aqui nessa experiência de vida aprendendo a interagir com a gente, com os outros e com o planeta. Então é importante a gente ter essa consciência da evolução e se preocupar, né? Olhar para as relações também com esse cuidado. Eu costumo ser muito ativa, então é bom, por um lado, né, lembrar que toda situação tem o lado bom e o lado sombra. É bom por um lado, porque eu realizo coisas, porque eu trago pessoas junto comigo que vão realizar e vão ficar felizes realizando, né, mas às vezes eu também, o propósito é tão forte que às vezes eu também atropelo, né? A pessoa não faz, eu vou lá e faço. E isso às vezes torna a pessoa um pouco fechada, ela se entristece porque ela não conseguiu fazer, mas a oportunidade dela fazer estava lá. Mas a gente também trabalha com fatos reais, que são prazos, que são objetivos de negócio, que são faturamento que precisa para você poder pagar os salários, né? Então, às vezes, o líder é muito criticado por algumas atitudes, mas é importante a gente entender de onde está vindo essa atitude dentro do nosso coração, né? Se vem de uma frequência do medo, da obrigação, da programação, do que eu tenho que ter sucesso, ou se vem no lugar do amor, eu tenho um propósito. Se eu cuidar dessa organização com amor, né, eu tô levando amor para todo mundo que faz parte dela, sejam as pessoas que estão dentro, sejam os clientes, as pessoas, os fornecedores que estão fora, né? Então, é muito importante para cada um de nós, sendo líder das nossas vidas, olhar para isso, né? As nossas luzes, as nossas sombras e o impacto disso em todas as relações, em tudo que a gente faz na vida. E aí eu trago um pouquinho assim de uma reflexão que eu tive essa semana, que eu tenho uma dificuldade mesmo de acessar esse lugar do perdão incondicional, quando existe essa falta de responsabilidade afetiva, onde as pessoas fazem coisas, consciente ou inconscientemente, que fazem outras pessoas sofrerem. Isso é muito comum.
é muito comum, né? Na minha família é muito presente uma linguagem de briga, uma linguagem de ofensa. E eu tive essa oportunidade de assistir uma situação familiar essa semana, onde havia tanto sofrimento, tanto do agressor, aquela pessoa que está agredindo, porque certamente ela está agredindo porque foi agredida pelos pais, aprendeu essa linguagem como default, como normal dela, e a pessoa que recebia essas ofensas, ela foi minguando, né? E às vezes a gente acredita nessas ofensas e a gente não percebe que aquela outra pessoa que também está no surto, né? O agressor também está surtado. Ninguém gosta de gerar sofrimento para o outro originalmente, né? As programações da vida vão nos colocando nesse lugar de nos tornarmos algozes, né? De viver naquela frequência da sobrevivência, luta, o fuga, o congela, eu vou lutar, eu vou fugir da situação, eu vou congelar, eu vou me afastar, ficar apático, né? Mas na hora que eu interajo com o outro a partir desse lugar da dor, que a gente chama de corpo de dor, né? O impacto que eu estou gerando pode ser devastador, né, no emocional das outras pessoas. Não só às vezes no emocional, às vezes financeiramente, às vezes pode ser um monte de coisa. Então quando eu olho essa irresponsabilidade emocional, eu tenho realmente dificuldade de entender, né? Porque conforme a gente vai aprendendo, fazendo terapia, essas coisas, né? A gente vai aprendendo a separar o lado luz, o lado sombra, olhar o quanto você também está responsável pela sua perspectiva daquela situação, que o outro ser também tem outra perspectiva, jamais vai ser igual, pode até ser parecido, mas jamais vai ser igual. Todo mundo enxerga o mundo de uma forma única e saber disso, né? Tentar se colocar no lugar do outro sempre que possível para poder modular esta comunicação, modular esta interação de forma a promover paz e amor. E quando as pessoas têm esse conhecimento, sabem, e mesmo assim são egoístas a ponto de tomar atitudes e falar palavras, usar palavras que vão machucar o outro, fazer mal para o outro, eu ainda tenho bastante dificuldade de perdoar. Então, aos pouquinhos a gente vai praticando coerência, aos pouquinhos a gente vai treinando essa frequência do perdão. Inclusive eu estou programando aqui para nossa live, ainda não consegui ter uma data, uma pessoa especialista em perdão, para a gente poder aprender mais com ela e talvez inspirar novas formas de olhar que nos facilitem entrar nesse lugar tão elevado que é o perdão, né? Então ontem eu estava conversando com ela e ela dizendo que ela está lendo um livro, eu não lembro qual era o livro específico que ela estava lendo, sobre perdão, e a gente falou um pouco, né, que teve, eu não vou lembrar o nome dele, acho que ele chama Tutu, que é um cara que trabalhava com Mandela, e que era um cara que era um arauto do perdão. Eu cheguei a ler esse livro lá no passado, já não me lembro direito, ele morreu há alguns anos, mas ele era um cara que era um exemplo, né, de perdão. Essas pessoas que vivem situações muito doloridas, como o próprio Mandela, né, que ficou preso injustamente por muito tempo, a capacidade que elas têm de desenvolver essa frequência elevada e se tornarem exemplos, né, de perdão. Outra referência que a gente trouxe um pouquinho é aquele livro que também tem filme, que é A Cabana, né, que existe uma violência muito grande contra uma criança e o caminho dos pais para perdoar esse ser que foi agressivo, enfim, que realmente destruiu a vida deles. E os aprendizados também, né, o caminhar, né, de como a gente trabalha isso. E tudo isso passa, eu acho que pela compaixão, né, a compaixão pela história de vida de cada um. E que alguns, nesse afã de serem felizes e evitar o sofrimento, tomam atitudes na sobrevivência. E na sobrevivência a gente às vezes não olha para o outro, né? Sou eu, deixa eu me salvar. E com isso a gente vai gerando desafios relacionais que culminam numa sociedade adoecida que a gente está vivenciando agora. Então, o conselho que eu deixo aqui, né, para
essas pessoas que ainda não têm a capacidade de ter a empatia e a compaixão de se colocar no lugar do outro ao tomar decisões, ao fazer as suas escolhas, que olhem para isso, né? Que toda interação tem no mínimo 2 pessoas, né? E que essas 2 pessoas merecem respeito, merecem o carinho, merecem serem tratadas com dignidade. E que a gente possa, individualmente, coletivamente, fazer escolhas pensando nisso, de que somos seres gregários, que estamos todos no mesmo barco, que é esse planetinha que a gente recebeu aí como presente para viver, para aproveitar, para contemplar e para cuidar, né? Então, que essa palavra cuidado, essa palavra que nos Estados Unidos, quer dizer, nos Estados Unidos, na língua inglesa, né, ela tem também o significado de carinho, cuidado e carinho, é a mesma palavra, que é o care, que todo mundo possa ativar esse care no core, aqui no coração, para a gente ir estabelecendo relações mais justas, amorosas e valorizando o outro, porque todo mundo tem seu valor. E quando a gente age de forma egoísta, a gente está na ilusão de que a gente está trazendo valor para a gente. Eu vou fazer porque isso para mim é importante e foda-se os outros, né? E isso traz infelicidade. Você olha para as pessoas que sofrem desrespeito, e elas estão sofrendo mesmo profundamente por não terem sido olhadas como seres humanos inteiros, que merecem respeito, merecem carinho e cuidado, mas os algozes também sofrem, né? Então, eu tive a oportunidade dessa semana de conversar com uma pessoa que fez outra pessoa sofrer, foi altamente egoísta, tomou decisões, e quando eu perguntei para ela assim, você tá feliz? Ela não estava feliz, ela não conseguiu dizer que estava feliz, feliz, não conseguiu responder, né? Porque assim, se a gente fica feliz, tem até um motivo, né? Assim, ok, fiz tudo isso, mas eu tô feliz. Mas raramente a pessoa que é egoísta e que simplesmente esquece do impacto que ela está gerando no outro, ela não consegue ser feliz, porque não existe só essas escolhas aqui conscientes, existe, né, todo esse campo energético que nos conecta com a nossa essência, que é o amor. Então, quando a gente vive contra a nossa essência, né, a nossa essência original, que é o amor, a gente nunca vai conseguir ser feliz. A gente pode ter aquela felicidade momentânea, né? Me satisfiz aqui, mas o tempo vai passando e mesmo que você não saiba o impacto que você gerou nas outras pessoas, isso vai gerando aquele vazio, né? Porque não é humano. Respira no coração. Não é humano. Não faz parte da essência da nossa espécie machucar a nós mesmos e os outros. Então, as pessoas não florescem, nem aquelas que são vítimas, né? E nem aquelas que são os algozes. Para as vítimas talvez seja mais fácil sair e florescer, porque a responsabilidade de ter causado a dor não está nelas, né? Existe aquela tristeza de você ter sido injustiçado, alguma coisa assim, mas você tem esse poder de ok, ou perdoa, ou tem compaixão, ou simplesmente se afasta e ir trabalhar, trazer o protagonismo de volta para você, a felicidade da sua vida de volta para você. Trabalha isso, né? Na meditação, na coerência, na terapia, ou lendo livros inspiradores, ou na espiritualidade. A gente tem o poder de buscar ajuda para melhorar os impactos que as pessoas que não lembram de ter responsabilidade psicológica causam na gente, mas aquelas que ainda precisam diminuir o outro, não considerar o outro nas suas decisões, não considerar o sentimento dos outros nas suas interações, raramente conseguem ser felizes, porque mesmo que elas não tenham consciência de tudo que elas estão fazendo, lá dentro fica um vazio. Lá dentro fica uma coisa que mata, que é a culpa. Respira no coração, que isso é muito importante. Inconscientemente ou conscientemente, a culpa vai estar lá dentro. E esta culpa vai consumindo a gente até a gente adoecer. Então, mesmo quando a gente é vítima e mesmo quando a gente é algoz, né, essa
coisinha da culpa pode ir drenando a nossa bateria silenciosamente até a gente adoecer. Eu, Rô, por tudo que eu estudo, eu não acredito, assim, eu sei que existe, né? Mas assim, eu não acredito na culpa, porque eu acho que todas as ações, de alguma forma, por essa força maior, elas estão acolhidas. Porque também se a gente não tivesse esse contraponto, né? Se a gente é generoso e a gente não tem o contraponto com o egoísta, talvez a gente não perceba as vantagens de ser generoso e de não ser egoísta, né? Então as situações na vida, elas acontecem na luz e na sombra. Se não houvesse a sombra, a gente não aprenderia a viver na luz, né? A gente aprende por contraponto. Isso eu quero, tô vendo tudo isso, mas aí a minha escolha é por aqui ou por ali, né? Então, essa coisa da culpa para mim é muito relativa, mas ela existe, ela é um sentimento tóxico que silenciosamente vai nos afastando dos outros. As pessoas que são muito irresponsáveis afetivamente acabam se isolando, né? Porque lá inconscientemente é dolorido você fazer mal para os outros, né? Às vezes a gente não percebe, né, que fez mal, mas às vezes fez. Quando a gente recebe essa consciência de que aquela atitude da outra pessoa, a minha atitude prejudicou outra pessoa, eu tenho essa oportunidade de rever. Mas às vezes a gente nem percebe, né? A gente sai passando assim e nem percebe. E a vida vai trazer mais oportunidades para a gente tomar essa consciência e escolher transformar, escolher viver de forma gregária, não isolada, porque o egoísmo afasta, né? E as pessoas, a próxima pandemia é a pandemia da solidão, né? Ela já está se instalando. As pessoas se afastarem das interações sociais para não sofrer, para não fazer sofrer. E aí a humanidade perde o propósito. Vamos ver aqui. A Bruna diz: nossa, grata por essas palavras verdadeiras. A gente ter apresentar a nossa vulnerabilidade também é uma forma da gente doar, de alguma forma, sabedoria, né? Porque todo mundo aprende com a dor e com o amor. E quando a gente compartilha isso, talvez a gente esteja economizando passos evolutivos na pessoa que está ouvindo, né? Então, por isso é tão importante a gente mostrar como a gente está se sentindo. E lembrando, pessoal, que a forma como a gente sente e reage à situação é responsabilidade só nossa. Então, aqueles algozes que são egoístas e que nos tratam mal e que são desrespeitosos e nos fazem sofrer, ok, a felicidade dele, o sofrimento é dele, dela, dessas pessoas. Como eu lido com isso é minha responsabilidade. Então, se eu vou sofrer, se eu vou, agradecer, olha, conheci um outro lado da pessoa e eu tô escolhendo não conviver com isso, então eu posso agradecer, ou eu posso ter compaixão, olhar para aquela situação e falar, nossa, né, essa pessoa deve ter sofrido muito, não sei o quê. Então cada um vai lidar com isso de uma forma. E a coerência nos ajuda a escolher sempre, todo momento, uma emoção regeneradora para neutralizar os efeitos daquelas emoções que nos machucam. Elas são legítimas. A raiva, a revolta, a tristeza, a mágoa, o ressentimento, elas são legítimas, mas a gente sabe que drena a nossa bateria e nos adoece. Então a gente vai continuar nisso ou a gente vai escolher, nem que seja um pouquinho, nos treinar a uma emoção que vai nos regenerar. Então eu vou aos pouquinhos, né, me trabalhando essa coisa do perdão, que é desafiador, trabalhando a aceitação, trabalhando a compaixão, e assim eu vou neutralizando os efeitos e os bioquímicos negativos que vão intoxicando o meu corpo a partir dessas dores profundas que são geradas às vezes por outras pessoas. A Bia, oi lindona, que bom te ver aqui. A Bia é uma música maravilhosa, a gente já teve a oportunidade de tocar e cantar juntas, e ela canta espiritual, né? Então ela tem todo esse trabalho de trazer a voz de Deus, a voz de amor para a música, e faz lindo, faz lindo. E ela diz: o perdão é a ferramenta mais poderosa de transformação.
perdão é resultado do amor sempre. Então, aquele amor muito elevado, né? E a gente ir treinando esse amor elevado é o caminho da evolução. É desafiador chegar lá, né? Eu muitas vezes não chego, mas é sempre um caminho, um objetivo, um propósito. Na hora que a gente chegar no perdão, né? Assim que diz o Curso em Milagres, a gente chegou nesse amor maior. Então, por isso que tem tantos desafios. Eu acredito que a vida é um grande jogo, né? Um Mahalila, o jogo da vida. E a gente vai galgando os desafios, galgando as fases e os níveis desse jogo para atingir essas frequências mais nobres, como o perdão, como a compaixão. Então, é isso, Bia linda. Vamos ver aqui. A Gorete diz, isso, Desmond Tutu, ativista dos direitos humanos. Muito obrigada, Gorete. Minha memória não tá mais tão perfeita. Então, é o Tutu mesmo, né? Eu falei Tutu, mas é Tutu, que é esse cara que trabalhava com Mandela e que é um arauto dessa coisa do perdão. Bom dia, Gorete. Maravilhoso. Obrigada, viu? Isso que é uma live colaborativa. A gente se ajudando a trazer a informação. O que fazer para quebrar esse padrão familiar? Tem um filho amoroso que herdou esse padrão de reagir machucando. Primeiro aceitar, né? Que aceitar e ter essa compaixão de que não é a essência dele, é o que está vindo pela programação. Então, os resultados disso é a expressão do sofrimento. E na família, né, eu acho que se sente seguro para expressar o pior de nós, né? Porque teoricamente a família é aquele lugar onde a gente está em casa. Então, eu não sei como quebrar esse padrão familiar, eu sei como a gente se protege disso, porque eu tive que passar por isso. Então, eu vejo na minha família que são pessoas que já estão numa idade que muito dificilmente vão aprender, vão ter consciência, ao contrário, né? Estão ali se programando para perpetuar aquela situação. O que a gente pode fazer é a gente se proteger disso, né? Pelo distanciamento, pelo perdão, pelo entendimento da história de vida daquela pessoa, pelo acolhimento da dor profunda que essa pessoa tem para poder tá agredindo, tá se expressando na vida dessa forma. Então, tudo que a gente pode fazer é em relação a nós mesmos. E talvez pelo nosso exemplo de estarmos autorregulados, de estarmos regulados, coerentes na interação com essas situações doloridas, calma, não responde, né? Ou responde de uma forma estratégica, é uma forma da gente estar parando com aquela dinâmica, né? Trazendo uma nova dinâmica, porque muitas vezes a gente vai respondendo junto e a dinâmica vai se perpetuando. Então, na hora que eu acordo, eu vou gerar esse distanciamento e vou escolher não entrar nessa dinâmica e trabalhar em mim o entendimento, né? E a compaixão e o cuidado, para que eu não sofra, não tenha essa resistência àquela situação, porque tudo que a gente resiste persiste, né? Então a gente vai trabalhando isso em nós mesmos, não nos outros, né? E ajudando as outras pessoas envolvidas a também acompanharem esse nível de consciência e nunca trazer mais situação para brigar, mas sim tentar transformar. Porque normalmente essas programações vêm num looping, o comportamento é sempre muito parecido. Então, na hora que alguém não entra no comportamento, não entra na dinâmica tóxica da família, aí fica uma coisa assim sem direção, ninguém sabe o que fazer, né? Então, a minha sugestão é essa: cuida da sua resiliência, super se energiza e através da sua energia, da sua compreensão, do amor, né? É sempre bom perguntar o que o amor faria nessa situação, né? Não é simplesmente colocar a mão na cabeça de todo mundo, aceitar tudo que vem, mas não se posicionar. Isso para mim não funciona. Eu não acredito nesse tipo de relação. Eu me dou o direito eu me abstenho de entrar nessa dinâmica tóxica. Muitas vezes a gente tem que se afastar, né? Mas muitas vezes a gente também tem o poder de transformar. Respira no coração.
terapia, né? Se a pessoa está aberta à terapia, é sempre bom ter um profissional que nos ajude a olhar para esses desafios. Carolzinha não tinha pensado no ponto de vista de se afastar socialmente para não sofrer. Afastar e viver sozinho ou enfrentar é estar em grupo trabalhando os sentimentos que surgem. Ficarei com a reflexão. Sim, o afastar tem a ver com esse congelar do modo de sobrevivência. Pode ser que não, né? Assim, eu, por exemplo, eu tenho muitos amigos, eu tenho muita atividade social, então eu tenho momentos que eu preciso silenciar, porque eu escolhi esse caminho, né, de desenvolver a minha espiritualidade, e às vezes eu preciso desse silêncio para ter tempo para meditar, para refletir, para situações. Mas quando a gente percebe, né, eu já percebi isso comigo, que é um conforto estar longe das pessoas para não ter o desafio de interagir, a gente tem que ter consciência disso e escolher talvez outros grupos, outras pessoas que nos alimentem melhor. Muitas vezes a gente está em grupos que não fazem sentido mais, né? A vida é evolutiva e eu posso escolher outros tipos de relações, mas a gente só cresce e evolui se relacionando, né? O Dr. Joe Dispenza, ele fala assim, a gente evolui em bando. E é isso, né? Eu tava lá, fiz a minha prática de coerência, mas eu me regenerei quando eu fiz essa prática com vocês aqui, né? Eu tava muito cansada, o tempo que eu fiz de prática não foi suficiente para me regenerar. E assim como a dor nas relações, e a dor é exatamente para a gente aprender e evoluir pelo contraponto, também há muito amor. Né? Um abraço de um amigo, um carinho, uma risada juntos. Então, cuidado com essa coisa do isolamento. Gorete, eu intuitivamente me silencio e me afasto. E é isso. Mas para a gente tomar esse cuidado de não se afastar de tudo e de todos, talvez a gente tenha que se afastar daquela situação. Até, às vezes é por um tempo, até a gente ter força para lidar com aquilo com a compaixão necessária, né? Então, ou não, né? Às vezes tem pessoas que toda vez repete, às vezes são coisas pequenas, né? Amigos que só te criticam. Quando você tem amigos que te valorizam, para que você vai investir tempo naquele que te critica e não consegue resolver isso, porque está dentro da pessoa, né? A Gorete diz que tem ouvido muito Joe Dispenza. Eu também. Eu também, assim, eu já percebo que tudo que eu ouço é Joe Dispenza, é o áudio da vez. Eu já tive a oportunidade, Gorete, de estar em 2 retiros do Dr. Joe lá nos Estados Unidos. Eu acredito muito nessa filosofia, né? O Dr. Joe, ele amplia esse conceito da coerência e aos pouquinhos, com tudo isso que eu estou estudando, eu venho trazendo algumas coisas para cá. Eu aprendi nas últimas semanas que esta frase do que o amor faria vem do Jung, mas eu aprendi com o Dr. Joe Dispenza, né? Então, para mim, é um aprendizado que veio dele. Outro aprendizado que para mim foi muito importante do Dr. Joe é que a gente fica viciado nesses bioquímicos, né, das programações que a gente tem, no bioquímico da raiva, no bioquímico da ansiedade, no bioquímico do estresse, e que isso vai drenando e adoecendo a nossa fisiologia. E quando a gente pode escolher, né, por uma emoção mais regeneradora, a gente está produzindo outros bioquímicos, e a gente pode ficar viciado nos bioquímicos do amor. Então é isso que a gente faz na hora que a gente começa a praticar a coerência, é treinar, né, os bioquímicos do amor e o nosso cérebro ir se acostumando com isso para que a gente possa ter esse vício positivo, né, essa virtude de gostar, de vivenciar os bioquímicos do amor. Amores, chegou a nossa hora, já são 8h06 e eu vou então conduzir a nossa última prática, para que a gente saia daqui muito regenerado, com esta reflexão no coração, né, da responsabilidade que a gente tem de lidar com as situações a partir de nós mesmos e também para a gente, sempre que agir, cuidar para o impacto que a gente está gerando no outro. Então, isso é muito importante, é responsabilidade afetiva, e responsabilidade traz coerência afetiva, né, que são relações que andam harmoniosamente, fortuitamente, com um ganha-ganha, todo mundo ganhando e todo mundo fluindo e florescendo de forma feliz. Respira no coração, respira no coração. Então
Vamos lá, pessoal, última prática, onde a gente vai irradiar coração, hashtag irradia coração. É uma técnica autorizada pelo Instituto HeartMath, uma adaptação da técnica Heart Lock-in, onde a gente vai produzir coerência para a gente irradiar para os nossos propósitos e para o planeta. Atenção no coração, olhos abertos ou fechados, vai silenciando, ouvindo o seu coração e se conectando, convidando o seu coração para expressar o amor que você é. O amor que cuida de si mesmo e dos outros. O amor que faz florescer. Conecta com o coração, agradece por ele estar aí, pulsando vida e pulsando amor no seu ser. Faça aquele scanner observando o seu estado psicofisiológico, mente, emoções e corpo. E com atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse respirar. Vai inspirando de forma lenta e profunda por 4 ou 5 tempos. Expirando por 4 ou 5 tempos, criando um ritmo confortável, uma linguagem entre coração e cérebro coerente, ativando o código da saúde, da felicidade, da vitalidade. Vai criando esta linguagem harmoniosa que vai ativar a sua melhor versão. Inspire por 4 ou 5 tempos. E expire. Ative agora no seu coração qualquer frequência do amor. Gratidão, felicidade, alegria, calma, entusiasmo, compaixão, perdão se for possível. Localiza na sua vida um momento onde vivenciou esta emoção, estas emoções que você escolher vibrar nesse momento. E passe a respirá-la no seu coração. Vai inspirando este perdão, esta compaixão, esta felicidade, esse contentamento interior. E vai expirando e se nutrindo dessas frequências harmoniosas e elevadas. Inspire coragem, inspire motivação, vitalidade. Inspire amor, coerência. Vai expirando e se nutrindo e assim elevando a sua frequência. Um último ciclo bem profundo, ativando e intensificando o amor. Expirando com a intenção de cada vez mais esse amor instalar o perdão e a compaixão no nosso coração. E a partir desse momento, com nosso campo elevado na frequência do amor, a gente passa a irradiar para nós mesmos, para todas as nossas células, intencionando cura, equilíbrio, vitalidade, coerência, longevidade, rejuvenescimento. Vai ampliando a partir do seu coração essa frequência regeneradora, sempre respirando, e vai ampliando para sua casa, para o seu trabalho, para os ambientes que você frequenta, esta energia regeneradora, pacificadora, transformadora. Sua casa, seu trabalho, seus ambientes. Irradie agora para as pessoas que você ama, intencionando muita coerência afetiva. Irradie para as pessoas que precisam de cura, de equilíbrio, de amor, de compaixão e de perdão.
Irradie bastante perdão para aquelas pessoas que precisam. E irradie agora todo esse amor para as pessoas com quem você tem desafios. E ative o perdão. Vai ativando o perdão. Ativando o perdão. Talvez você possa trazer uma luz e inundar essa pessoa dessa luz que simboliza para você o perdão. Essa pessoa, essas pessoas. Irradie para as relações, para todos os seus relacionamentos, intencionando colaboração, união, apoio mútuo e amor. Inspire profundamente, vai ampliando para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país. Irradie esse amor para os seus propósitos e objetivos. Visualize tudo isso acontecendo e como você se sente com seus propósitos e objetivos acontecendo, se manifestando na sua vida. Vivencie essas conquistas, esses sucessos, essas realizações no seu coração nesse momento. Observa como você se sente. Inspire esse sentimento do seu futuro realizado de forma harmoniosa e feliz. Continua ampliando no seu coração esta energia e irradie para todo o planeta Terra, para a nossa natureza, para o nosso clima. Irradie muito para o nosso clima, para os nossos animais, mares e rios, para o nosso ar, para a nossa terra. Frequências de amor, de harmonia, de elevação e de cura. Inspire profundamente, intensifica bem forte no seu coração. Vamos irradiar agora para todos os corações desse planeta. Que todas as pessoas possam ser felizes, se sentirem seguras e saudáveis. E ativar cada vez mais essa potência do perdão e da compaixão, do olhar para o outro, do lembrar que somos uma humanidade, que somos seres por natureza gregários e que temos que cuidar uns dos outros. E isso nos faz feliz, cuidar uns dos outros. Cuidar para que todo ser humano nesse planeta possa ser feliz. Com gratidão no coração, agradecemos e irradiamos essa energia uns para os outros aqui. Para as pessoas que vão assistir a gravação, muito amor, muito perdão, muita compaixão. Para os nossos professores do Instituto HeartMath, Dr. Joe Dispenza e todos os mestres que nos trouxeram até esse momento. E aos pouquinhos a gente vai voltando a atenção aqui para a nossa live. Olá pessoal, minha nova versão, foi muito forte essa prática conjunta, sou muito grata a cada um de vocês e seguimos juntos nesse desafio evolutivo da vida, desenvolvendo em nós essas competências, essas capacidades para sermos mais felizes, plenos e fazermos mais felizes quem passa pela nossa vida. Respira no coração. Deia querida, seja muito bem-vinda. Deia estava na semente, né, do BeHeart, seja muito bem-vinda aqui. E lembrando, certificação de mentores, se você quiser trazer a coerência para a sua profissão, para apoiar outras pessoas, a gente está com inscrições abertas até o dia 6 de outubro. Você pode se inscrever para ser um mentor certificado HeartMath. Ele é um diploma internacional emitido pelo próprio Instituto HeartMath. E temos também hoje e amanhã, pelo YouTube do BeHeart, mais duas palestras interessantes, bate-papos interessantes e com o propósito da gente discutir a saúde mental no trabalho.
Então hoje teremos a Samantha Camargo do Amor Corporativo e amanhã teremos a Patrícia Ansará da Segurança Psicológica. E a partir do dia 30 teremos Heart Week, um evento da comunidade certificada HeartMath, que traz vários palestrantes, inclusive eu sou palestrante, e também palestrantes internacionais. Os nossos professores lá dos Estados Unidos vão estar com tradução simultânea, ensinando a gente as grandes evoluções aí da coerência do coração, tanto do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social e do ponto de vista global. O seu ingresso é revertido para a ação do coração, é um ingresso beneficente, é uma contribuição. Então, espero vocês em todas essas ações. Qualquer dúvida tem aqui no link da bio, todas as informações e links para você fazer parte desse grande movimento de espalhar e exponenciar a coerência do coração. Eu agradeço a presença de todos vocês e nos vemos então, se não nesses eventos, na próxima quinta, às 7h07 da manhã, para co-criarmos um estilo de vida coerente. Muito obrigada a todos. Um beijo gigante.